Não tenho medo de cravar, já cravei no pós-jogo do último jogo. 2x1 Atlético, Peixotaço e Bruninho, tá? Me cobrem. Peixoto e Bruninho, 2x0 Atlético. 2x1. 2x1. O quê? Eu posso te cobrar? Não quero. Eu tô em paz. Sente o clima, família? Que segunda-feira é essa, né? Uma segunda-feira de muito frio aqui em Queimados, Baixada Fluminense. Mas olha esse clima. Obrigado, Thiagão, meu capitão, elegante, viril, líder. O Vascaíno é muito emocionado. O Vascaíno ganha um jogo e já... Não, você não tá entendendo. Não. Só estou aqui agradecendo essa segunda-feira maravilhosa. Ai, que paz. Ontem, Dia das Mães, churrasquinho, gelo, vitória. Então, consequentemente, a segunda-feira fica maravilhosa demais. Mas eu cansei. Eu parei. E vou explicar aqui o motivo. Como a gente está numa felicidade muito grande, família, eu vou pedir permissão para entrar na sua casa e cantar essa pedrada aqui que eu vou te explicar. Eu fiz tudo o que podia fazer, mas você não procurou me entender. O nosso amor cansou, eu desanimei, joguei a toalha, cansei. O que vai ser amanhã eu não sei, eu desanimei. Que pedrada. Sociedade do Samba. Fala comigo. Que isso, Thiago? Nada, tô até arrepiado. Cansei do Capelante. Parei com ele. Ele não apareceu, ele não falou nada. Poxa, então cansei, parei, joguei a toalha. Esse é o papo, família. Agora só no segundo turno ou né, na Copa do Brasil, dependendo aí do sorteio. Mas um amigo que falou ali, né, para cobrar ele, 2x1 Atlético Paranaense. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, família. Nesse vídeo aqui, pra gente finalizar essa segunda-feira, separei aqui, perdão, algumas resenhas, né? Um amigo lá da ESPN destacando o Adson como titular no jogo de hoje, no jogo de ontem, perdão, né? Eu acho importante a gente debater um pouco sobre a participação do Adson na partida contra o Atlético Paranaense, primeiro jogo dele como titular no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez o Vene, lá no SBT, exaltando o Thiago Mendes. Acho interessante aqui também, mais uma vez, falar sobre esse jogador. E o Roger também, hoje, no Seleção Sport TV, estava comentando sobre o Renato Gaúcho, né, que foi muito cobrado no jogo contra o Flamengo, principalmente pelo time que iniciou aquela partida, e o Roger coloca esse ponto, que dessa vez ele entrou com o Vasco certinho, mas tem muita gente, né, destacando o banco do Vasco. O Vasco, no jogo contra o Flamengo, entrou ali com o Andrés Gomes, né, com Nuno, entre outros jogadores. O Vasco cresceu na partida. No jogo de ontem, né, o banco não conseguiu contribuir, né, e o Vasco até piorou na partida. A gente pode debater isso aqui também, além de trocar uma ideia sobre o confronto contra o Paysandu na quarta-feira. Então chega aí que tem resenha pra gente finalizar a sua segunda-feira. Mas antes, aquela moral para o Thiagão. Deixa o like, comenta, hypa o vídeo. Junto, e não esquece também da parceria aí do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu e Kabum. Vai comprar alguma coisa? Só clica aí no link para dar uma moral para o Thiagão, fechou? Família, vamos seguir a nossa resenha. Quarta-feira, o Vasco volta a jogar, né, contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Vasco que tem uma bela vantagem, né, construída lá no Mangueirão. Vasco venceu o jogo por 2x0 e você sabe muito bem que o placar não deveria ter sido esse, era 3, né, mas a Daiane Muniz fez o favor de inventar, não somente ela, né, não é jogar na conta dela só não, porque tinha uma galerinha ali também, aí ó, foi falta, e não sei o quê, e fica perturbando, né, o juízo da pessoa, e aí chamou o árbitro que anulou o gol do Brenner, né, gol do Nuno, numa bela jogada do Brenner, família vascaína. O jogo é quarta-feira, às 7 horas da noite. O Paysandu, que vive um bom momento, né? Após perder ali para o Vasco por 2x0, vem numa sequência positiva aí, tanto na Série C, é o líder da competição. Estou mostrando aí para vocês o Volta Redonda aqui do Rio, que não tá bem, né? Na 17ª colocação. Mas tá aí, ó, venceu 3 jogos na Série C, Itabaiana, Botafogo da Paraíba e Anápolis, e venceu 2 jogos na Copa Verde, o Trem e também o Águia de Marabá. Claro, né, família, não dá pra gente, né, comparar aí o nível desses times com o Vasco. A gente não sabe como o Renato vai escalar o time, né, se ele vai olhar para essa questão física. Por exemplo, né, um jogador que a gente vai comentar aqui, que é o Thiago Mendes. O Thiago Mendes, ele teve uma lesão, né, numa sequência de 2 jogos.
Foi um jogo, acho que da Copa do Brasil, cara. Eu não tô me lembrando aqui, mas ele teve sim uma partida que ele jogou 2 jogos seguidos e aí teve um desgaste ali, não sei se dá pra dizer uma lesão muscular, mas teve um desgaste, ficou fora, né? Então a gente tem que tomar cuidado. O Thiago já tem ali seus 34 anos, vamos ver, né, o que o Vasco vai fazer nessa partida contra o Paysandu. Até comentei no nosso vídeo da parte da tarde que eu não sou a favor, né, de preservar todo mundo, de entrar com o time reserva, assim como está acontecendo na Copa Sul-Americana, porque é um tipo de jogo que você tem sim uma vantagem muito grande, né? Você ganhou por 2-0 fora de casa e joga em casa. Então, assim, é uma vitória, é uma vantagem muito grande. Agora, você entra com um time reserva, que não é tão entrosado, um time que é inferior tecnicamente, eu sei, né? A gente viu isso no jogo de lá, mas acha um gol de bola parada e aí, né, o time fica nervoso. A gente viu isso no jogo contra o CSA, cara. Vocês se lembram, né? O Vasco ali bem, marretando, 2-0, tomou um gol lá de escanteio, caramba, parece que o time arriou, velho. Tô nervoso. Então, né, é uma competição que você não pode dar sopa para o azar, mas, sei lá, tem o Andrés Gomes, ainda não tá 100%, o Thiago não tá 100%, tem que avaliar bem isso aí, porque acredito com um time misto, um time bem equilibrado, né, o Vasco vai conseguir, claro, essa classificação para a gente caminhar nessa competição e não trazer nenhum sentimento negativo para a sequência aí até a Copa do Mundo, família vascaína. Mas destacar aqui esse bom momento que vive aí o Paysandu após a derrota para o Vasco. Tá aí também algumas imagens, né, dos jogadores do Vasco que voltaram a trabalhar no dia de hoje, visando esse confronto. Claro que a galera que jogou ali mais tempo faz um trabalho na academia, né, tá aí Cláudio Spinelli, gostei muito da entrevista dele. A galera que não acompanhou aqui ou em outras redes sociais, né, em outros canais, o Spinelli deu uma entrevista ali pra galera do BTB, falando sobre o posicionamento dele, né, os companheiros que estão acreditando mais ele, entendendo o estilo de jogo dele, Renato também, dando mais confiança, dando as oportunidades, e aí ele fala uma coisa bem bacana, cara, que, né, a característica principal dele é na área, né, ele receber essas bolas na área, e ele vem recebendo, né, como ele comentou, a galera tá confiando mais nele, fazendo os cruzamentos, buscando ele teve várias oportunidades no dia de ontem, né, e aí ele comenta que quando ele sai da área, ele se torna um jogador comum, e ele não consegue agregar, ele não aparece tanto. Eu achei bem legal essa fala do Spinelli, porque eu nem acho, cara, que é pra tanto. Eu acho até que, claro, tem uma dificuldade técnica, mas ele não é ruim de tudo, não. Eu vejo que ele faz uma parede, tenta, né, fazer a jogada caminhar, prosseguir com a jogada, tem uma boa capacidade ali de velocidade, conduzir uma bola aqui, outra ali, mas é isso. O que ele quis dizer é que a principal característica dele é na área, né? Ele é um cara fazedor de gols. E até acha, assim, que foi um gol perdido, cara. Aquele gol ali do primeiro lance, né, que o Santos faz a defesa e a bola fica ali na linha. Ah, cara, tem que cravar. Não pode perder um gol daquele não, né? Tava muito próximo ali do gol. Poderia ter cabeceado, né, mais pro canto, mais forte. Mas é isso, eu gosto muito do Spinelli e acho que nesse momento é titular do Vasco, família vascaína. Tá aí também o Saldívia, que de repente pode ser o titular, né, contra o Paysandu. E um retorno bem legal aqui, família. Eu sei que é um jogador que não deve ter assim tanto prestígio hoje, né, como o Renato Gaúcho, mas voltou a trabalhar, que é o João Vitor Mutano, né, tava fora aí da lista de relacionados dos últimos jogos, voltou a trabalhar hoje com bola, com o grupo, e pela velocidade, né, pela característica que demonstrou naquele jogo contra o Coritiba, personalidade no jogo contra o Mirassol, e teve uma outra partida também, eu acho que é um jogador que pode ser muito útil, tá? A gente vai entrar nesse debate aqui nesse vídeo, depois dos cortes que eu vou passar, sobre, né, o time titular e o banco que não contribuiu ontem. Família, eu vejo um problema quando você entra com o Tietê e com o Brenner. E não estou falando mal dos jogadores, tá? Porque não acho que o Tietê é fraco de bola e nem o Brenner. Eu estou falando do momento. O momento dos dois é péssimo. É muito ruim. Então, quando você entra, é difícil. Eu sei que, né, recentemente a gente viveu uma situação semelhante com o Matheus França, né, que a galera, né, aí a galera da rede social, eu vi alguns vídeos, né, e faz parte, né, quando o Matheus França entrou ali, esse é o plano do treinador, meu Deus, a gente depende do Matheus França, e depois, né, foi responsável ali, ajudou demais na vitória contra o Audax. Mas é um outro nível, né, família? Você no Campeonato Brasileiro, é difícil você optar por jogadores que não estão vivendo um bom momento, porque é um outro nível de competição. Na Copa Sul-Americana isso aí vai, até acontece, o Audax, a gente sabe da limitação. Agora, poxa, a gente estava enfrentando o quinto colocado, desfalcado, não é assim um time, né, a gente viu ontem que tem as suas dificuldades. O próprio Léo, né, que passou pelo Vasco, você vê, não entrou ontem. Colocaram um jogador improvisado para não botar, né, o Léo em campo para encarar o Vasco. Mas acho que o Renato tem que pensar nisso. Tem jogadores que, na Copa Sul-Americana, beleza. Amanhã, na quarta contra o Paysandu, tá. Agora, na Série A, não tá dando pra salvar ninguém agora não, cara. Tá dando não. Jogos pegados, jogos difíceis, e a galera não tá correspondendo. O Tietchan entrou muito mal, o Brenner muito mal ontem, mais um gol. O Brenner é o quase gol.
aquilo ali foi um gol perdido, assim como eu acho também do Spinelli, o Brenner perdeu um gol, e um gol que ele poderia, né, ter chapado bem ali, acertar o gol pelo menos, eu falei isso na live, acerta o gol, mano, pelo menos ele conseguiu errar o gol gigante, ele erra o gol, então assim, a fase do Brenner é horrorosa, família vascaína. Deixa eu passar esses esportes aí que eu separei, e a gente volta aqui pra finalizar essa resenha. Se liga só. Mas eu queria destacar a entrada do Adson, né? Finalmente o Adson começando ali pelo lado direito também, dando essa oportunidade. O Adson que vem convivendo com lesões há algumas temporadas. Mas por que eu estou destacando o Adson? Porque o time do Vasco ficava completamente torto por conta do Andrés Gomes, né? O Andrés Gomes sendo sempre a válvula de escape do Vasco pelo lado esquerdo, e acaba que ficava meio penso, né? Meio não, né? Ficava completamente penso pro lado esquerdo o ataque do Vasco. Então ontem o Adson pelo lado direito, dando ali outra, né, variedade ao ataque do Vasco. Então ora o Adson pelo lado direito chegava com o Pumita, ora o Andrés Gomes pelo lado esquerdo com o Lucas Piton, e ali o Spinelli fazendo a referência no ataque. O Rojas também, que é um cara que assusta, ele como ele chuta muito de fora da área, às vezes o torcedor do Vasco até fica, pô, esse cara pega a bola e chuta pro gol, mas isso também é uma medida que assusta os adversários. Então os adversários começam a sair um pouco mais para tentar tirar esse espaço do Rojas e acaba gerando o espaço para ele lançar as costas da defesa. Então assim, um jogo muito difícil, o Vasco consegue 3 pontos muito importantes na partida de ontem e está no G8. Isso é legal. Está no G8. Comenta desse jogador aí que tá arrebentando, Veneno. Nesse caso aí, Fernandinho, eu já olhei muito, mas infelizmente só ficou no flerte. O Flamengo tentou várias vezes na época que ele estava jogando pelo futebol francês, mas o Flamengo não conseguiu a contratação desse jogador, e aí depois ele foi pro mundo árabe e hoje está performando muito bem com a camisa do Vasco da Gama, não só no jogo contra o Atlético Paranaense, que eu acho que ele foi o eleito o melhor em campo, assim, porque jogou muita bola, como os números mostram, ele também foi importante no gol marcado, gol esse que deu a vitória ao Vasco da Gama, vitória extremamente importante. Então é um jogador de altíssimo nível. Quando ele chegou ao Vasco da Gama, a gente não tinha nenhuma dúvida em relação à parte técnica dele, era muito a parte física, e ele está mostrando dentro de campo que a parte física vai muito bem. Inclusive jogando várias partidas consecutivas, sendo titular, e hoje ele é capitão, inclusive. Ou seja, a importância com a bola nos pés e também nos bastidores. Então, Thiago Mendes vem jogando muita bola. Não é nenhum exagero dizer que hoje ele é o principal jogador do Vasco da Gama, sem sombra de dúvidas. O Renato acertou a escalação também, né? Simplificou. Ele botou o Adson para jogar, botou o Spinelli para jogar, botou o Gomes para jogar, né? Tudo que ele foi cobrado contra o Flamengo, que ele entrou com Puma mais à frente, com o Brenner. Olha o último lance do jogo. David. Esse foi de arrepiar, Conclua, Roger, conclua. Não, é isso. 6-9 faltas. E aí 15 faltas ele só. simplificou e, obviamente, ele tem alternativas ali. O Nuno é um jogador que tem crescido, né? Nesse recorte de campeonato, tá meio que escanteado e tem qualidade também para colocar em prol do Vasco. Acho que o Vasco está se aprumando. Não foi dessa vez que vimos uma vitória do Atlético em São Januário com torcida, né? Tanto a nossa que chegou atrasada quanto a do Vasco. O Atlético perde pro Vasco 1-0. Tá aí, família, eu não vou cobrar o torcedor do Atlético Paranaense, mas vou agradecer, né, o Thiagão, os jogadores do Vasco, que vitória importante. Às vezes a gente não tem essa dimensão, né? Pô, ganhou um jogo difícil. Não, foi muito importante, porque você imagina entrar no jogo contra o Internacional na zona, no Z4. É horrível isso pra gente, né? Então o Vasco iniciou aquela partida no Z4 e hoje está na 8ª colocação e com grandes chances, né, de pontuar contra o Internacional. Não vou falar vencer porque, né, o Vasco ainda não venceu fora de casa nesse campeonato brasileiro, mas é um jogo que dá pra gente sonhar assim com esse resultado e chegar a 23 pontos, né? Então o Vasco caminha bem, iniciou bem essa caminhada aí dos 4 jogos que restam antes da Copa, né? Atlético Paranaense, Inter, RB e Galo. Eu tô bem esperançoso aí nessa sequência pra gente ter mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro, família Vasco. Então, não vou cobrar não, irmão. Você deu ali o seu palpite. Eu achei um palpite absurdo, mas fazer o quê? Em relação a tudo que a gente ouviu aí, né, do Roger, também, né, sobre o Adson e o Venê falando do Thiago, cara, o Thiago realmente, né, vem jogando muita bola, um jogador que é experiente, é um cara que passa uma confiança. Cara, assim, recentemente a gente teve... Beleza, o time do Vasco hoje eu acho até que é melhor, né? Coutinho ainda não, Coutinho ainda pegou o Andrés Gomes, o Ryan, o Nuno, jogadores também que Thiago ali na reta final da Copa do Brasil e mesmo assim não conseguiu aparecer. O Payet, cara, eu vou até passar um pano pra ele, apesar de, né, eu esperava muito mais do Payet, mas jogou com um time mais limitado, num estilo de jogo que não casa com dele, né? Um modelo de jogo reativo do Mr. Paiva, né? Mas assim, eu vejo uma personalidade totalmente diferente, tá? Do Thiago pro Payet e pro Coutinho. Eu sei que são funções diferentes, mas o Thiago está exercendo uma função de craque. Ele exerce. Ele, além de liderança, né, tá chamando essa responsabilidade, falou maneiro pra caramba também no intervalo, torcida do Vasco, e exerce uma liderança técnica,
que é o que a gente espera dos grandes jogadores. Então você vê que ele não dá, dificilmente você vai ver um passe, né, ali pão com ovo, não, ele segura, ele gira, ele busca clarear, né, tenta não tocar pro companheiro numa situação difícil, ele é pressionado. Então hoje ele exerce uma liderança técnica no Vasco, coisa que em vários momentos Paê e Coutinho não conseguiram, sabe? Então o Thiago realmente está jogando muita bola com a camisa do Vasco, tá? Família, e aí eu pego o gancho do Roger e também da questão que o Jailson, se eu não me engano, né, o comentarista ali da ESPN, levantou sobre o Adson. O Adson fez uma grande partida ontem? Não, mas não achei também que foi péssimo, não. A primeira partida dele é porque a gente está vendo a diferença, é um campeonato brasileiro, né? O Adson que, poxa, fez chover lá contra o Olímpia, teve mais dificuldade ontem, super normal, família, é isso, o nível competitivo do campeonato brasileiro é muito mais difícil. Mas eu gostei justamente por isso, porque é um jogador que tem personalidade, que tem uma boa capacidade técnica e pode ajudar realmente a equilibrar, né, também o Vasco jogar, criar pelo lado direito e não somente pelo lado esquerdo. Ontem, na minha visão, o Andrés Gomes fez a pior partida dele com a camisa do Vasco. O senhor Flávio Dias levantou a questão aí, né, dele estar preocupado com a Copa do Mundo, então ele não vai entregar, ele não vai correr, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer aquilo. Cara, eu não vou criticar o Flávio Dias nesse sentido, porque seria muito fácil para mim, né, criticar ele e defender o Andrés Gomes. Mas eu espero que isso, né, não passe pela cabeça do Andrés Gomes, né, família? Entendo que sim, é uma questão que de repente, cara, o cara fica, pesa ali na mente dele, né? É uma oportunidade, tá aí, ó. Tá batendo na porta a Copa do Mundo, mas a gente precisa muito do Andrés Gomes para finalizar, né, essa fase aí antes da Copa, porque é um jogador importante, né? Ontem foi muito mal, acredito que se o Andrés Gomes, sei lá, cara, poxa, no nível que jogou contra o Remo, talvez, até assim, jogos recentes que ele não foi tão bem, mas ele contribui de alguma forma, né? Que ontem ele foi muito mal, com bola e sem bola. Muito mal mesmo, errou tudo. Então, assim, cara, um pouquinho do Andrés Gomes ontem, eu acho que o Vasco teria mais tranquilidade, bem mais tranquilidade, para vencer essa partida. Então, o Adson realmente é um cara que a gente pode, né, esperar uma ajuda ali pelo lado direito, né? Acredito que o Adson tem potencial para apresentar um futebol bem melhor do que apresentou ontem. E aí, o gancho do Roger, família, eu vou destacar aqui com vocês também uma situação do nosso segundo vídeo do dia, né? Que eu levantei aqui um debate lá do programa Fechamento Sport TV. Tava por lá o Rizek, o Denilson, o Sobis, e eu falei que eles são insuportáveis, né? Chatos pra... né? E eu vi muita gente nos comentários, estava vendo aqui, discordando de mim, falando, não, Thiago, a avaliação dos caras é isso, tá certo, pô, o Vasco não jogou bem, o Vasco sofreu, o Vasco é isso, o Vasco é aquilo, não sei o quê. Só que, família, eu não coloquei isso. Se você pegar o meu pós-jogo e esse vídeo, eu falei, o Vasco não foi bem. Principalmente no segundo tempo. Principalmente. Só que da forma que na minha visão, da forma que os caras estavam comentando, parece que o Vasco perdeu, pô. Parece que o Vasco perdeu. E aí a galera que eu consegui responder nos comentários nesse sentido, e respeito, tá, família, a opinião de vocês. Cara, que time joga esse futebol que eles estavam ali idealizando? Porque esse é o grande questionamento. Que o Vasco não faz, né, uma grande partida há muito tempo no Brasileiro, beleza. Né, que tenha assim, constância no jogo, né? Bem no primeiro tempo, bem no segundo tempo, há muito tempo. Né? Na verdade, com o Renato Gaúcho, eu acho que nunca teve essa partida. Né? Porque contra o Palmeiras a gente fez um excelente segundo tempo e fez um péssimo primeiro tempo. Contra o Fluminense, o Vasco muito mal também. Né? Só na reta final que a gente pressionou. Contra o Grêmio, sei lá, 20 minutos de intensidade, de um bom futebol, depois caiu. Então o Vasco nunca fez esse jogo. Teve essa constância, na minha opinião, no Campeonato Brasileiro com o Renato Gaúcho. Mas que time tem? Porque esse é o meu ponto. Porque se a gente ficar assim, não, Thiago, é porque eles estão certos, o Vasco tá mal, o Vasco é isso, o Vasco é aquilo. Família, o Vasco tem as suas limitações, assim como boa parte das equipes do futebol brasileiro. Boa parte. Poxa, o Fluminense está lá com 27 pontos. Mano, fraquíssimo, limitadíssimo. O São Paulo tá na nossa frente também. Vê aí as partidas do São Paulo. O próprio Atlético Paranaense. Todo mundo tem dificuldade pra segurar. Palmeiras, né? Empatou contra o Remo ontem, pô. Coisa que a gente xingou pra caramba do empate contra o Remo. Teve um time desse aí que não conseguiu ganhar também do Coritiba fora. Cara, o Coritiba agora empatou com quem, mano? Com o Internacional, né? Foi contra o Inter. Mas o Coritiba, né, que a gente empatou, ganhou do Corinthians, ganhou do Cruzeiro. Futebol é assim, cara, tá muito equilibrado e tá nivelado, perdão, por baixo. É claro que eu acho sim que o Vasco pode performar melhor, que o Vasco pode ter sim um desempenho mais equilibrado, conseguindo dominar um adversário que ontem estava todo desfalcado. Eu não estou aqui querendo passar um pano, opa, tá tudo maravilhoso, porque não está. Não está. Só que eu acho que você tem momentos para isso. Né? Ontem o Vasco conseguiu uma grande vitória. O Vasco vem de uma sequência interessante, vem duelando.
né? Empatou contra o Flamengo, não jogando bem, mas lutando. Então tem coisas assim pra gente destacar no Vasco. O programa passou, o corte ali, o momento que eles falaram do Vasco, eles passaram o tempo todo falando mal, pô. Falando mal. Não tem nada de bom, a galera que tá concordando, não tem nada de bom. Postura, alguns jogadores que vêm evoluindo. Sabe, é isso que eu questionei. Porque quando eu olho pra outros times, família, eu vejo um outro olhar. Um outro olhar. Deixa o Corinthians ganhar aí um ou outro jogo, você vai ver. Vai ver. Essa mesma galera falando do Corinthians. Essa mesma galera falando do São Paulo. Vai ver. Por isso que eu fiquei, puto, chato pra... E entendo a galera que tem a visão aí, porque é o que eu tô falando. Não estou aqui dizendo que vocês não estão, né, com uma certa razão sobre as dificuldades que o Vasco tem. E aí eu vou entrar na visão do Roger, né? Na minha opinião, o Renato entrou com o time certinho ontem. A gente tinha até aquela dúvida do David, né, começar a partida, mas ele entrou com o Spinelli. Então, assim, entrou com todo mundo que tá vivendo um bom momento dentro das opções que o Vasco tinha, né? Porque o Vasco não tinha o Barros e o PH. E o PH, todo mundo, né, a maioria, vamos botar, entende que o Pumita é titular. Beleza. Então entrou com todo mundo certinho. Só que no segundo tempo fez algumas mudanças que eu particularmente não gostei. E aí acho que o Vasco não conseguiu ali melhorar no jogo, né? Que foi a entrada do Brenner. Eu acho que o Brenner está atrás do David, por exemplo, muito atrás do David. Eu teria entrado com o David. E, cara, hoje eu acho que o Vasco tem possibilidade sim no elenco. Possibilidade sim. A gente vive aí uma expectativa na próxima janela de contratar zagueiro, de contratar, né, um segundo volante. Só que, poxa, quando o Tietchan entrou, eu falei na live, eu falei, cara, eu entraria com o Ramon Rick. Entra com o Ramon Rick, fica ali do lado do Hugo Moura pra gente ter saúde no meio campo, porque um dos pontos que a gente pode levantar no jogo de ontem foi a liberdade em alguns momentos o Atlético teve de associar no nosso meio campo sem pegada. Então era um problema que ele poderia ter corrigido com o Ramon Rick, Hugo Moura, Ramon Rick, e colocar o Thiago, que já estava exercendo essa função de meia, de jogador criativo no meio campo do Vasco, porque o Rojas, né, ontem não foi tão bem, sacava ali o Rojas, botava o Ramon Rick, dava mais liberdade pro Thiago, pra gente tentar duelar mais, né, fazer essa questão assim, porque tem momentos que eu entendo que você entra com um jogador de mais marcação, vai ser melhor do que entrar com um jogador mais qualificado, mais criativo, que no caso ali era o Tietchan. Então você ganha uma dividida, você preenche um espaço, você faz uma cobertura, ganha essa bola e sai de trás, né, puxa um contra-ataque, é melhor de repente do que você colocar um Tietchan que não consegue contribuir muito com bola. E foi o que aconteceu. Não contribui sem bola, não contribui com bola. Então até naquele jogo ali no segundo tempo, eu entendo que o Renato poderia ter feito modificações para tentar, né, mudar ali a atuação do Vasco, que no segundo tempo foi muito ruim. Mas, assim, respeito a opinião, e eu acho que isso que é importante, e gosto da galera discordando de mim, mas não, achei eles uns mala sem alça. É evidente que tem coisas para corrigir. O Vasco sofreu até o último minuto. Mas, gente, quando eu olho essa avaliação para com o Vasco, eu fico assim, pô, beleza, tá, eu concordo. Mas, mano, eu vejo futebol brasileiro, eu assisto as partidas, eu vejo os jogos, eu tô vendo. Então isso acontece com vários times do Brasil, não somente com o Vasco, entende? Esse é o meu ponto, mas é isso. Vamos juntar, família. Boa noite aí, fica com Deus, uma excelente semana, né? Segunda-feira que já tá finalizando, uma excelente semana. Valeu!